Olá, pensadores! Estamos de volta com mais um ReviewCast. Dessa vez, o meu convidado é uma pessoa do mundo do narguile e eu acho sensacional a proposta da página dele, onde ele mistura narguiles e esportes, principalmente o futebol. Então, com vocês, o Caio do Rucabol Talk Show. Caio, obrigado por ter aceito esse convite. Uma honra para mim estar aqui com você batendo esse papo hoje. E seja bem-vindo ao Pensamento Ruca. Boa tarde a todos vocês que estão acompanhando a Gi, tá nos acompanhando, é uma honra participar também, fico muito feliz pelo convite e vamos lá, vamos trocar uma ideia, vamos aproveitar esse feriadão aí pra gente trocar uma ideia. Demorou. Hoje, nós não vamos fazer a análise de um fumo apenas, mas sim a gente vai analisar um mix sugestão do Caio aí, é a Haze Pumpkin Place e a Desval Joker. Para quem não sabe, a Haze é uma torta de abóbora e a Desval é uma mistura de abacate com pistache. O que a gente pode esperar desse mix, Caião? Esse mix tem história. É um mix, assim, a gente tá num lugar que é muito quente, né? Brasília é um lugar muito quente, período de seca. E por que eu resolvi sugerir esse mix mesmo sabendo que está muito quente? Porque tem uma história por trás disso, Gi. Tudo começou quando eu tava numa noite assim aleatória, fumando com a galera do Rucabol. E eu falei, cara, eu vou fazer um mix diferente. Eu gosto dessa perspectiva de misturar mix diferentes para ver qual sabor que a gente consegue encontrar. E aí eu peguei a Pumpkin Pleasure, peguei a Desol e falei, cara, vamos fazer um teste? Pistache com torta de abóbora. E convenhamos, não dá para misturar as duas coisas numa comida, né? A gente não dá para comer as duas coisas juntas. E aí, qual foi a minha proposta desse mix? Foi pegar a cremosidade da Pumpkin Pleasure, que automaticamente existe uma cremosidade na Joker também, e ver como que casaria esse sabor. Então, na verdade, a composição das duas, pensando na Pumpkin Pleasure, é uma torta de abóbora com especiarias, a gente pode pegar canela, né, basicamente, mas de fato, sinto uma cremosidade, um baunilhado, um amanteigado da torta. E com relação à Desval, Joker, você tem sim um abacate, que é um pouco difícil de você sentir o sabor em si do abacate, né? Mas você pega o sabor de pistache, que é um sabor agradável, um sabor que, de fato, remete ao próprio pistache que você come, e a cremosidade. Sem contar que, na minha percepção, existe um pouco de mentolado nela. Então, embora ela seja uma essência doce, muito doce, quando você faz a divisão de 50-50, você acaba pegando um pouco do doce, um pouco da cremosidade e levemente um pouquinho do mentolado. Então, foi um mix que me agradou no início. A galera que estava do meu lado chegou e falou, Caio, vai dar certo? Falei, não sei, vamos ver agora. Mas aí deu certo, deu super certo, assim, dentro do meu paladar, claro, eu sei que são paladares diferentes e as pessoas podem não gostar. E depois disso, eu indiquei esse mix pro Rodrigo do Narguilha Ju, que tem um lounge. E o Rodrigão falou, Caio, eu vou experimentar. E aí ele experimentou e ele gostou. Tanto que esse mix de Pumpkin Pleasure com Joker ficou anotado no lounge dele, para as pessoas pedirem. E aí, depois de um tempo, o próprio Sakamoto, que faz o Dicas de Mix no canal, eu tinha sugerido para ele nos comentários esse mix. E ele fez recentemente esse mix. E também curtiu. Então, assim, eu fiquei muito feliz em saber que um mix tão ousado e tão complexo, porque, na minha opinião, é um sabor bem complexo de se entender, caiu no gosto de algumas pessoas. Então, essa foi a história por trás da Pumpkin Pleasure da Haze com a Desval Joker. Eu confesso assim, eu adoro fazer mix. Quem acompanha o Pensamento Ruca sabe que toda quarta-feira eu solto o mix na página do Instagram. Eu jamais pensaria num mix assim. Não pensaria mesmo por ser assim, doce com doce, e são propostas que não combinam de jeito nenhum, né? Se a gente parar pra pensar, Sim. principalmente no abacate, com a torta de abóbora, não. Mas se a gente parar pra pensar no pistache com a torta de abóbora, até que vai. Porque essa torta de abóbora da Haze, ela é literalmente aquela torta de abóbora americana, né? Que o povo dos Estados Unidos está muito apto a comer e tudo mais. E ela tem essa diferença. Mas antes da gente falar desse mix e tudo mais, de sabores, propostas e tal, quem é o Caio e como surgiu a ideia do Rucabol Talk Show? Bom, eu sou uma pessoa que sempre fumou narguilé. Eu fumo narguilé desde 2005, mais ou menos. Então eu sou das antigas, considerando a cultura do narguilé brasileirada, né? Eu sou uma pessoa das antigas.
Mas eu falo, diferentemente de muitas outras pessoas que pegavam os vídeos do Ernesto como referência, o blog do Arguile como referência, eu fui muito autodidata. Não tô querendo, obviamente que eu não tô querendo me vangloriar aqui, porque eu aprendi muito fazendo as coisas sozinhos, né? E junto com os meus amigos. E aí, depois de muito tempo fumando narguile, no ano passado, em período de pandemia, foi basicamente quando eu peguei Covid, né? Eu peguei Covid em maio do ano passado. E eu fiquei um tempo em casa. E aí, nesse tempo, eu falei, cara, eu acho que eu vou criar um canal para falar sobre narguile. E como é um período onde muitos canais foram criados, eu procurei criar algo que não tivesse ainda nas redes sociais, né? Então eu pensei em envolver duas coisas que eu gostasse muito, que é o futebol e o narguilé. Então, eu que sou fanático por futebol, já joguei bola, quase fui profissional, acabei criando essa página. Então essa página ela foi criada por dois motivos. Para fazer algo que eu gosto, então é um hobby que eu tenho de produzir conteúdos e conversar com pessoas que até então jamais pensei em conhecer, e ao mesmo tempo juntar amigos meus que moram em São Paulo como forma de ter um dia oficial para a gente se reunir e matar saudade. E lógico que isso teve um boom que eu não esperava, que foi o fato de conhecer pessoas que, de fato, realmente eu nunca pensei em conhecer. E o canal tá até hoje aí funcionando a pleno vapor. A gente está procurando melhorar sempre o canal, mas a pegada é essa, é um canal voltado para futebol e narguilé. Eu sei que muitas pessoas tentam imaginar como que o narguilé pode casar com o futebol, né? Porque um esporte envolvendo tabagismo é um pouco complexo. Mas a parte engraçada de tudo isso é que alguns jogadores de futebol fumam narguilé. Então, assim, eles gostam de narguilé. Então, acho que é um tema bacana da gente poder explorar. Acho que é um nicho que a gente não encontra aí com muita facilidade. Então, foi esse nicho que eu procurei atacar. Cara, muito legal. E saber que você quase se tornou um jogador também, acho que nem todo mundo sabe, nem todo mundo conhece. E como você conseguia conciliar o futebol, mesmo sendo amador ou profissional, com o narguile? Porque às vezes são coisas contraditórias, né? Você tá inalando Sim. toxina no seu pulmão e você precisa do seu pulmão para correr, para se exercitar e tudo mais. Como que você conseguia casar as duas coisas ao mesmo tempo? Na verdade, eu sou de São Paulo, morava em São Paulo até 2006. E eu cheguei a jogar na categoria de base do São Paulo. E nesse período, eu quase. Essa história eu contei para poucas pessoas, mas eu, com 13 anos, eu quase fui jogar no Japão pelo São Paulo. Acabei não jogando porque na época eles precisavam de jogadores que tinham nascido em 89 e eu nasci em 88, então eu não pude participar. E desde então eu fui jogando bola nas categorias de base. Depois eu me mudei, tive a oportunidade de jogar em times daqui de Brasília, como o Gama e o Brasiliense, mas optei por não jogar. Optei por estudar, manter meus estudos para crescer profissionalmente. Mas com relação ao narguilé, linkar o narguilé com o esporte, eu sempre pratiquei muito esporte, principalmente em São Paulo. Então eu jogava futebol, jogava vôlei, fazia jiu-jitsu, era uma pessoa muito engajada em esportes. Então, de certa forma, isso nunca me prejudicou. Porque eu era uma pessoa muito contida. Eu fumava narguilé, mas eu não fumava sempre. Então, e como eu praticava esportes de segunda a domingo, isso nunca de fato me prejudicou. Eu sempre sabia dosar muito bem uma coisa e outra. Então, eu era uma pessoa muito preocupada com relação à alimentação, com relação à bebida. E tanto é que no início, quando meus amigos fumavam narguilé, eu achava que era droga. Que aí é um negócio que é interessante, que muitas pessoas debatem, que é a questão do preconceito, né? As pessoas não sabem o que é e elas acham que tudo é droga. E eu via meus amigos que hoje são do Rucabol fumando e me chamando para fumar depois do futebol. E eu falava, não, cara, deixa quieto, não quero não. Até que eu soube que a minha mãe e meu pai tinham fumado narguilé uma vez na casa do amigo do meu pai, que era árabe. E aí eu falei, ué, meus pais estão se drogando também? Que porra é essa? Aí eu procurei entender um pouco mais sobre como funcionava, o que era o narguilé. E aí, desde então, eu continuei seguindo nessa cultura aí que é maravilhosa. Nossa, eu tô encantada com a sua história, Caio. De verdade, eu acho que o pessoal que tá assistindo também depois já comenta aí a respeito da história do Caio, que eu achei super interessante. Mas falando um pouquinho de Rucabol Talk Show, vocês só falam de futebol ou vocês abrangem para outros esportes, que nem
A gente acabou de sair de Olimpíadas, Paralimpíadas, vocês comentaram a respeito disso também? Ó, a gente tem como prioridade falar sobre o futebol, mas no período da Olimpíada e da Paralimpíada a gente acabou falando sobre algumas coisas. A gente falou, por exemplo, sobre o investimento que o COB, né, o Comitê Olímpico Brasileiro, tem feito com relação à equipe brasileira, né? A gente notou que houve um incentivo um pouco maior, principalmente daqueles que têm conseguido medalha, mas claro, muito a desejar. Então a gente acabou citando em algumas lives, fazendo alguns comentários e análises sobre isso. Mas é claro que o nosso foco é futebol. De futebol e narguilé a gente não entende. Porque a gente tem que estudar sempre, né? O futebol em si, lógico, isso é um esporte, as pessoas podem fazer suas observações, suas análises, mas é importante que você possa se aprofundar um pouco para você ter um embasamento sobre o assunto que você está falando. Então a gente procura dar uma estudada sobre o que a gente vai falar, para que a gente não fale besteira. Até porque a gente fala o seguinte: a partir do momento que a gente tem um canal e a gente está abrindo esse canal para que as pessoas que nos seguem possa nos acompanhar e ouvir o que a gente está falando, há uma responsabilidade gigante da gente falar o que é certo. Então a gente se preocupa muito em passar a melhor informação possível para as pessoas, seja para o futebol, seja para o narguilé. Não, e uma coisa que dá pra falar de vocês, você, os meninos lá, vocês conseguem mostrar que vocês estudam, que vocês pesquisam, que vocês têm o conhecimento. Então é gostoso acompanhar a página de vocês e acompanhar a live de vocês também na Twitch, que vocês estão assim, é muito contra a corrente. Hoje que a galera tá começando a explorar um pouco mais a Twitch. Antigamente era YouTube, aí hypou o Instagram, então a galera tá buscando muito a Twitch. E da onde que surgiu a ideia de vocês de trazer a live pra Twitch? Isso é um negócio curioso também. Eu, antes de canal voltado para narguilé futebol, eu tinha canal de games na Twitch. Então eu tive dois canais de games. Um canal, ele daria certo. Se eu continuasse na mesma pegada de jogar, na época eu também tinha tempo, convenhamos. Mas se eu continuasse com aquele projeto, hoje poderia. É difícil, né? Eu falar o se. Poderia não dar, poderia dar. Mas acredito que por como estava caminhando, poderia dar certo. Eu cheguei a ter na época 50 pessoas acompanhando minha live ao mesmo tempo. Tempo real é muita coisa, 50 pessoas. Eu cheguei a fazer uma live num carnaval, onde a minha live estava entre as principais lá do Brasil, para a galera acessar. Eu fiquei 16 horas fazendo lives seguidas. É muita coisa. E por que que eu parei? Eu parei porque eu enjoei. Enjoei de ficar jogando o jogo que era basicamente por demanda das pessoas que me seguiam. Então, a minha escolha por fazer uma live na Twitch era porque eu já conhecia a plataforma, já via o quão completa ela era, e aí eu falei, cara, não tem canal de narguilé aqui. Então vamos fazer aqui na Twitch, vamos tentar explorar esse nicho, que é um nicho que não é explorado até o momento. Foi aí que a gente passou a fazer lives na Twitch, e não no YouTube, por exemplo. Na verdade, a gente fez um ciclo inverso. Então hoje a gente tem um canal que é recente, a gente iniciou semana passada no YouTube. Então, a gente fez um canal, um movimento inverso. Hoje, a gente entende que acompanham a Twitch são pessoas que já estão habituadas e acostumadas a usar a plataforma. Enquanto o YouTube, todo mundo já conhece. Então, por que não utilizar as duas plataformas, fazer uma live multiplataforma? Porque aí eu pego os dois tipos de pessoa, aquele que já está na Twitch e aquele que gosta do YouTube e quer migrar para o YouTube. Então, hoje a gente está multiplataforma. Não, muito legal. E sem contar a página de vocês no Instagram também, né? Tá correndo aqui em cima o card da página de vocês. Então, quem ainda não conhece Bucabol Talk Show, faça o favor de lá seguir o Caio, os meninos, dá essa moralzinha para eles, porque é conteúdo diferenciado e muito bacana. Sem contar as enquetes que vocês fazem nos stories, falando de futebol, mitos ou verdades e tudo mais. Eu sempre erro todos. Péssimo, 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 péssimo. Eu também erro. Eu fico brincando que assim, eu confesso que eu poderia explorar mais o Instagram. Eu sinto falta de ter tempo, mais tempo para poder trabalhar um pouco mais, né? O Instagram, trabalhar um pouco mais a Twitch, trabalhar propriamente o YouTube, que acabou de ser criado, porque a Twitch, ela vai gerar engajamento a partir do momento que você faz lives diárias. É um fato.
Você faz lives diárias, você consegue crescer mais facilmente. Com relação ao Instagram, toda a questão de edição de material, de cortes, fotos novas, isso tudo requer uma atenção especial e é uma coisa que eu prezo muito. Eu não vou postar qualquer coisa, eu também não vou cortar qualquer coisa simplesmente para postar e falar, tá postado, tá atualizado. Então eu tomo muito esse cuidado. Hoje, embora o canal tenha mais de uma pessoa, eu, junto com a Camila, a primeira dama, nós somos os responsáveis por tudo. Então hoje sou eu quem faço a transmissão, eu que configuro a transmissão das lives, sou eu que produzo as fotos, edito as fotos, eu que corto os vídeos para fazer alguns cortes bacanas de lives anteriores. Então, assim, o tempo que eu tenho disponível é a madrugada. Então, dentro da madrugada que eu tenho, eu consigo editar uma foto para postar no dia seguinte, fazer um corte para publicar os vídeos no YouTube. Então, assim, de fato, é muito difícil trabalhar. É bom saber que as pessoas têm gostado do nosso conteúdo, mas sempre fica aquele gostinho de quero mais, de posso fazer mais, sabe? E eu acho que é isso que nos motiva a querer melhorar. Então, é com esse aspecto que eu sempre prezo por ter ou criar conteúdos interessantes para o público que nos acompanha. E posso falar como telespectadora, vão me pontuar assim, são conteúdos muito interessantes, de verdade, dá gosto de assistir. São poucas as páginas hoje, os canais, as lives, que você para e assiste com gosto. Então, assim, você, os meninos, estão de parabéns para isso. Mas, vamos falar desse mix? O que a gente pode falar de sabor desse mix? De juntar dois mundos totalmente diferentes em um único roche. Ó, a minha perspectiva aqui, quando eu fumo, dois aspectos que eu gosto de explicar. A primeira, a coloração da Joker. A coloração da Desval é uma coloração bonita. É um tabaco bonito. Você vê que há uma oleosidade presente, há uma quantidade de melaço no ponto ideal. O corte não é tão pequenininho, ele é médio para pequeno. Você vê que há pequenos pedaços de gravetos, assim, mas bem pequenininhos. Mas eu vejo que o cheiro, o cheiro de fato da Joker, ele remete ao sabor do pistache, né? É difícil você de fato sentir o abacate, mas quando você cheira, você sente a presença do pistache bem gostoso, bem ao natural. E é difícil, a gente fala de muitos sabores que tem sabores artificiais, o próprio morango, é difícil a gente achar um morango, tem aquele sabor sensacional, natural. Mas quando a gente pensa na Joker, eu de fato falo que para mim é a melhor essência de pistache que tem no mercado. Agora, com relação à durabilidade dela, impecável, não posso reclamar. É óbvio que quando você puxa, você sente a puxada da essência, você não vê o mentolado. Com relação a Pumpkin Pleasure, você vê que os cortes já são menores. Também tem um sabor bem gostoso da canelinha, da abóbora, bem presente. Difícil você sentir também o amanteigado, porque eu acho que o amanteigado vem muito mais na puxada do que no cheiro. Mas assim, também tem um brilho bonito, tem uma coloração legal de se ver. Quando você coloca as duas no roche, você vê que tem aquela mistura no tabaquinho um pouquinho mais escuro, muito pelo melaço, mas você vê que é um brilho bonito, uma oleosidade legal de se ver. E na puxada, a gente está fumando há mais ou menos uns 20 minutinhos, a puxada ela é assim. Sinto no início a abóbora presente, a tortinha de abóbora presente, com retrogosto de pistache. Mas quando eu puxo o ar, eu sinto uma refrescância. Eu sinto uma leve refrescância. Lógico, se tratando de um mix que é muito doce, poderia ter um pouco mais? Poderia colocar um pouquinho de menta, daria para dar aquele up no mix para falar, nossa, agora potencializou o sabor e agora eu tenho a refrescância que quebra um pouco esse doce. Mas de uma maneira geral, eu vejo que realmente há um amanteigado mais presente pela mistura dos dois, mas as duas se complementam. Diferentemente de se comer as duas, comer uma torta de abóbora e comer o pistache ao mesmo tempo, talvez não seja o sabor que a gente espera, mas quando você fuma, de fato dá um sabor agradável para o nosso paladar. Não fica um retrogosto ruim. Tanto da puxada quanto do retrogosto, você tem a mesma unidade de sabor. Então é um sabor presente, do início ao fim. Muito pelo fato da gente ter um tabaco que segura bem o calor.
Então ele é bem gostoso. Lembrando que eu estava usando aqui, Gi, 3 carvões, né? Eu sou uma pessoa que sou acostumada a fumar com 3 carvões. Para mim, quando eu fumo com dois, me parece que eu perco um pouco de sabor. Mas quando você usa esses 3 carvões, aí você vê que há um up no sabor, sem dúvida alguma. Mas essa é a minha perspectiva. Eu queria saber de você, Gi. O que você achou do mix? Eu confesso que quando você me jogou a proposta, eu falei, ai não, Caio, mas vamos lá. Eu sou muito aberta. Porque assim, eu até comentei em off com o Caio, a torta de abóbora da Reise, eu gosto de fumar. Não é um fumo que eu vou fumar todos os dias, não é um fumo que eu vou fumar sempre, mas eu gosto. Agora, a Joker, eu não gostei. Eu tentei uma, tentei duas, tentei três, não gostei dela. Porque, pra mim, comparado com o Caio no cheiro, que ele sente muito pistache, se a gente parar pra pensar no pistache, o pistache é salgado. Ele vem. Essa mistura do pistache com abacate, ele vem muito doce no meu olfato. E isso não me agrada. Ele assim, ele vem doce, 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 doce. A torta de abóbora, não. Você consegue sentir o amanteigado da massa da torta, porque é farinha com manteiga e açúcar. Você consegue sentir a abóbora. Você consegue sentir, como na própria caixinha tem até umas coisinhas de chantilly em cima, que também já traz uma cremosidade a mais. Então, a hora que eu vi, eu falei, isso não vai combinar, isso não vai dar certo de jeito nenhum. Mas a hora que você começa a puxar, parece que o amanteigado ele deu um up tão grande que ele vem essa cremosidade no seu paladar muito gostosa. E aí você consegue sentir o pistache, você consegue sentir a abóbora. Combinou. E de fato, eu não tinha esperança nenhuma para esse mix. Eu falei assim, não deu. Mas não tinha esperança e é um mix que não vou falar assim, vou fazer sim. Mas agora eu consigo explorar a Joker. Porque eu tentei a Joker com menta, eu tentei a Joker com outras, com açaí. Não combinou nada com açaí, então não façam Joker com açaí, que não combina. E aí combinou. Talvez até se a gente metesse um limãozinho no meio, pouquíssima coisa do limão para ele trazer essa acidez, que eu acho que levantaria mais ainda os sabores, iria dar muito gostoso. Seria interessante. É legal ter essas percepções, né? Porque assim, tem gente que não gosta muito de essência doce, tem gente que gosta. Assim como o cítrico, assim como as florais, assim como as especiarias. Eu quero fazer um teste depois em fazer esse mesmo mix com um pouquinho de Yellow Starburst. Por quê? Porque eu sei que a Yellow Starburst ela tem o cítrico, ela tem o azedinho e ela tem a potência da menta junto. Então, lógico, a gente sabe que a Yellow Starburst ela é muito forte, ela é muito forte. Então, para não tomar muito o sabor das duas, colocar bem pouco realmente para fazer um blend para ver como que ficaria. Essa é uma perspectiva que eu quero, uma curiosidade que eu tenho e quero ver como é que fica. Mas é como você disse, Gi. Eu acho que hoje em dia o mercado está muito bom para a gente poder trabalhar com mix, né? E vale a pena a gente fazer testes. Por que não? A gente já encontra essências com os seus mix, né? E Mas por que não utilizar uma essência que já vem pronta com outra essência que já vem pronta para ver o que vai dar? Eu acho que essa é a brincadeira sadia que a gente tem, né? Que a gente pode ter no mundo do com narguilé, né? certeza. Então, quando a gente encontra, e essa é uma perspectiva, uma característica minha, né? Procurar sabores novos, procurar mixes que possam gerar uma vontade para mim para fumar em determinados períodos. Essa, sem dúvida alguma, é um mix para você fumar no frio. Mas, se você fumar no frio e sentir aquela sessão agradável, aquele ponto gostoso, aquele momento que é só seu e do narguilé, e você sentir que tá bem feito e que te tá dando prazer. Eu acho que esse é o maior valor que a gente pode ter no cenário, sabe? É você fumar com calma, preparar seu roche com carinho, deixar tudo bem limpinho. E no final das contas você ter aquela sua sessão de 1 hora e 20, e falar, fiz uma boa sessão de narguilé. Eu acho que é isso que eu prezo. Sentir aquele prazer. Não é só, Sem nossa, vou dúvida. fazer um roche aqui, faz um roche de qualquer jeito, não. Mas é ter o prazer e ter a harmonia. E um ponto que eu não coloquei, que vale a gente ressaltar também, é assim, pela torta de abóbora ela vir com uma especiaria, ela aparece na hora que você tá puxando. E talvez eu sinto muito também na torta de abóbora um pouquinho de cravo. Não é só a canela. Eu sinto uma picância Sim, do cravo também. sim, legal. E essa picânciazinha é o que tá dando equilíbrio para ela não ficar tão doce. Então, assim, eu não sei como você preparou. Eu preparei meio a meio, lado a lado, e um não tá roubando o outro. Mas a especiaria por si só, ela tá dando um tchananã a mais, que ela
não torna um fumo enjoativo. Sim, você tocou num ponto que eu esqueci. De fato, o cravo, ele acaba sendo algo importante no mix. Porque o cravo também é forte. Assim, se a gente pegar linhas de especiarias, a gente tem o cravo, a canela e o anis. Que, na minha opinião, são as mais fortes que a gente pode encontrar. E todas elas, se você não tomar o cuidado, ela vai tomar o sabor. Então, como o cravo ele já vem levemente na essência, quando você puxa, de fato, você sente sim essa participação das especiarias tomando conta do roche. E eu acho que o mix, eu sempre fiz 50-50 sem fazer cruzado e sem fazer o blend. Eu acho que o 50-50 é o ideal. Nesse primeiro momento, para quem tem curiosidade de conhecer, a gente está trocando essa ideia, fumando com 50-50. Inicialmente, faz com 50-50, vê como que vai ficar no seu paladar. Se você achar que deve colocar um pouquinho mais de pumpkin pleasure, coloca um pouco mais, vai brincando. Eu acho que é tudo uma questão de particularidade. Eu Então, confesso assim, que quando eu fui montar, eu pensei, bom, eu gosto da torta de abóbora, eu vou pôr mais torta de abóbora. Eu falei assim, mas aí vai que ela roube muito a cena, porque ela é um sabor forte. Ela é sim, muito presente sabor. Aí eu falei, ela vai sim. roubar a cena. Mas você comentou de fazer o blend, eu acho que quando você incorpora um tabaco no outro, um melaço no outro, ele vai te trazer uma sessão também muito prazerosa. Eu vou testar esse mix depois no blend. Eu falo assim, o blend, ele é interessante porque o blend, ele te proporciona, independente da rotação do calor, você ter mesmo sabor. Porque quando você faz 50-50, dependendo do número de carvões que você coloca no roche, quando você vai fazendo a rotação, você vai tendo percepções diferentes. Mas quando você faz o blend em si, pronto, o sabor está unificado. A puxada ela vai ser a mesma, independente de onde o carvão está. Então é possível que esse blend feito possa proporcionar a sessão em perfeito estado, com o mesmo sabor do início ao fim. Então é interessante também, Gi. É interessante também. E o cheiro também, de quando a essência está cozinhando ali, quando você assopra, que sai aquela fumacinha por cima do rocha, é um cheiro agradável. É um cheiro gostoso. Você, de novo, quando você pensa nessa proposta, você fala, não vai dar certo. Mas e cheirando as essências separadas, você fala, não vai dar certo. Mas quando ela tá aquecendo, que ela tá acendendo o cheiro que sobe, é muito gostoso, é muito prazeroso. Mas que nota que a gente pode dar para esse mix? Olha, eu acho que eu falo assim, é difícil a gente ter a proposta da essência porque a gente está falando de duas. Então, colocar uma nota de proposta do mix é complicado. Mas eu poderia dizer que, para mim, eu daria nota 9 com relação ao mix. Por que eu dou 9 e não dou 10? Porque, se tratando de uma essência muito doce, a gente poderia colocar um pouco mais de menta. A menta que a gente encontra na Joker não é a menta suficientemente interessante para dar o frescor que a gente espera. Então eu daria uma nota 9 nesse mix. Minha nota seria 9. Eu provando de primeira vez e tendo um certo preconceito, não vou deixar de preconceito, vou chamar de preconceito. Eu dou um 8,5. Realmente, para mim, faltou o mentolado, ainda mais com o calor que tá fazendo hoje aqui em Brasília. Aí depois não vai deixar eu mentir. E a menta que eu até sugeri, que até posso falar pra gente colocar, é a própria menta da Desval, por ela vir com tabaco preto. E A ela zero. é a Desval Zero, não é nem a Aissa nova que eles lançaram, é a Desval Zero. Eu acho que não precisa ser muito, não. 10% que for, tira 5% de cada essência, põe 10% de menta ali, vai casar perfeitamente. Sim, a gente tem várias boas mentas. Assim, eu já não colocaria, por exemplo, as mentas da Esmirna, que são mais adocicadas. Não colocaria a Zeus, por exemplo, porque ela tem uma pegada de ser mais adocicada. Como já é um mix bem doce, não valeria a pena. Então você tem várias no mercado aí, nem preciso citar marcas, a gente encontra uma infinidade, uma porrada de marcas aí com boas essências de menta que podem sim dar esse frescor, esse mentolado que vai fazer com que o mix fique na medida certa. Então, acho que essa questão de notas, eu acho interessante a gente poder passar para a galera que está acompanhando a gente, porque diante disso, e é óbvio, a gente está fazendo uma análise assim real das coisas, fiel. Não é porque a Gi está trocando ideia comigo que ela vai falar, é maravilhosa esse mix. Muito pelo contrário, a gente está querendo passar a percepção real do Exatamente. que a gente está fumando. E quando a gente fala que falta um pouco de menta, faça um teste com a menta também. Melhor. Eu acho que é melhor, né, Gi, eles experimentarem Pura, primeiro ela do jeito que tá, pura, do jeito que a gente está falando, exatamente. pura.
E depois, dentro da percepção que vocês tiverem, que vocês quiserem. Vai ver, tem gente que gosta muito de doce e acaba colocando Mazeus. É tudo uma questão de particularidade. Então, é assim, a gente está fazendo uma review aqui fiel ao que a gente está fumando. A gente não vai querer enganar vocês. Então, segue aí o que a gente está falando, essa nossa análise, para que vocês possam ter a melhor sessão aí do dia. Você sabe que você falando de menta e tudo mais, a minha mente já foi viajando um pouquinho mais longe. Eu colocaria um café junto, em vez de colocar menta. Ela vai ficar mais doce com o café? Ela vai ficar mais doce com o café. Mas o café, ele também vai trazer um saborzinho legal. Uma cocoa da Tangier, por exemplo, um cacau aqui, eu acho que vai casar muito bem. Vai ficar doce. Prepare-se para a explosão de doce. Mas vai ficar gostoso. Porque trazer o chocolate. Até mesmo a Floresta Negra hoje que a Nai lançou, que ela não é o melhor chocolate que tem no mercado, mas é um chocolate gostoso. Vai ficar muito, muito interessante. Sim. Olha aí, eu inventando mix em cima do mix do Caio. Mas isso, porque assim, como a gente sempre vê, eu falo, a gente tem no Hookaball Talk Show um bloco da nossa live que é dicas de mix. Então a gente chama sempre alguém que produz conteúdo para passar por meio de um vídeo rápido suas dicas. Então ao longo do mês a gente separa geralmente 4 vídeos, né, por pessoa, para que eles possam passar algumas dicas. Então, quando você fala sobre o cacau, sobre o café, isso daí é muito bacana, porque são ideias diferentes. Você tem seus gostos, assim como eu tenho os meus. Mas quando eu começo a notar, por exemplo, essa que você falou, colocar café nesse mix, já me gerou a curiosidade de poder preparar. Então, assim, é legal, é interessante. Dá pra preparar e falar, caramba, Gi, acertou na escolha, vale a pena, faz. Então isso é muito bom, isso é bem legal. Adoro fazer isso, me divirto. Então, pessoal, ficou aí a dica de mix principal da nossa análise e várias outras dicas de mix que vocês possam explorar em cima desse mix. Acrescentar mais uma ou mais duas essências aí. E eu espero que vocês gostem. E caso vocês façam, depois comenta aqui, ou vai lá no direct, tanto do Hookaball Talk Show quanto do Pensamento Hookah, manda pra gente o que vocês acharam. Mas, pra gente não se estender muito, o bate-papo tá muito gostoso, tá muito agradável, mas a gente precisa encerrar, né? Então, Caio, a palavra é sua. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade aí, por ter aceito fazer parte desse quadro. Acompanhe demais o Hookaball Talk Show. Estou sempre de olho ali na postagem de vocês. Muito sucesso para vocês aí. E a palavra é sua. Bom, quero agradecer por participar. É muito legal. Eu acompanho vocês também desde o início. Acho que vocês têm uma pegada também sensacional. Não, eu sempre falo, hoje a gente está carente de fato de ter mulheres presentes no mundo do arguile, que querendo ou não é uma cultura, quando a gente fala da cultura do arguile, a gente sabe que no aspecto geral da cultura árabe, as mulheres não têm tanta importância para eles quanto deveria. Não só lá, como em qualquer lugar do mundo, né? Mas quando a gente vê canais como o seu, do Pensamento Hookah, dando as caras, fazendo conteúdo, fazendo live com outras meninas que também têm conteúdos brilhantes aí no nosso segmento. E dando a cara a tapa, mostrando a cara e dando suas opiniões, eu acho que isso só engrandece o nosso segmento. Então, eu agradeço por fazer parte, né, de certa forma, do conteúdo de vocês. Eu fico à disposição sempre, no que vocês precisarem, podem contar comigo, podem contar com o Hookaball Talk Show. Eu espero que vocês tenham cada vez mais sucesso aí pela frente, que daqui a 5 anos a gente possa falar desses tempos de hoje, do início, em que a gente tá com os nossos trabalhos. E, galera, não deixe de acompanhar Pensamento Hookah, não deixe de acompanhar o Hookaball Talk Show. Priorizem conteúdos sérios, tá? Pesquisem direitinho. Hoje a gente tem muitos canais que, de certa forma, não transmitem a informação que devem ser transmitidas para vocês. Então, fica aqui uma observação minha, até para não me alongar muito. Procurem conteúdos que realmente façam sentido para vocês. Procurem agir no direct, procurem o Pensamento Hookah, tirem suas dúvidas, acompanhem o conteúdo delas, que de certa forma vai fazer com que vocês aprendam e com que vocês entendam cada vez mais. E se vocês gostam de narguilé de futebol, acompanhem o Hookaball Talk Show. Hoje a gente está no Instagram, @Hookaball Talk Show. Estamos também na Twitch,
Hucaball Talk Show e também agora no YouTube, mas de uma maneira mais leve, mais tranquila, para que vocês possam se divertir e se sentir em casa. Essa é a nossa ideia. Então, muito obrigado, viu, Gi? Muito obrigado mesmo pelo convite. Fico muito feliz em poder compartilhar um pouquinho do seu tempo aí. Mil desculpas por fazer você fumar uma essência para tempos frios nesse deserto chamado Brasília. Mas assim, muito obrigado pelo convite, Gi. Foi um prazer enorme, principalmente fumar essa essência quentíssima num dia quentíssimo. Mas de verdade, a gente tem que estar apto a explorar as coisas. E de fato, às vezes a gente pensa fora da casinha conversando com essas pessoas. E eu acho isso muito legal do Reviewcast. Porque a gente pensa muito fora da casinha. Eu já provei tanto sabor nesse Reviewcast que eu não gosto, que eu acabo mudando a percepção. Porque eu sou muito assim. Eu tenho meu paladar, obviamente. Mas eu escuto você falando, eu vou procurar aquilo que você tá falando e eu acabo achando. Porque eu fico degustando até eu achar. E a hora que eu acho, eu falo, caramba, o Caio tinha razão. Isso é muito legal. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês não são inscritos no nosso canal, já clica no botãozinho vermelho de se inscrever, ativa o sininho para receber as notificações. Sigam o Hucaball Talk Show, tá passando aqui em cima, vou deixar o link deles na descrição também. E no mais é isso. Um beijo no coração de todo mundo. Semana que vem a gente tá de volta com mais um Reviewcast no Pensamento Huca.